Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira e neste episódio você escuta uma conversa que eu tive com os sócios da Filmes de Plástico, em ocasião do aniversário de 15 anos da premiada produtora mineira. Fundada em 1º de abril de 2009, a Filmes de Plástico é responsável por filmes premiados como Temporada, No Coração do Mundo e Marte 1. Sediada em Belo Horizonte, mas com forte atuação também em Contagem, na Grande BH, a Filmes de Plástico tem como sócios os cineastas André Novaes Oliveira, Gabriel Martins, Maurílio Martins e Tiago Macedo Correia. Mais que sócios, amigos que trabalham em uma harmonia indiscutível e que, depois de muito batalharem, hoje desfrutam do prazer de fazer cinema. E cinema de qualidade. As produções da Filmes de Plástico transpiram a simplicidade do cotidiano, aliada à sofisticação narrativa e à qualidade técnica profissional que garantiram à produtora sucesso tanto junto da crítica quanto do público. Afinal, os prêmios que se acumulam nas estantes da sede da produtora, no bairro Floresta, região leste de BH, somam-se aos inúmeros elogios colecionados por seus curtas e longas, além dos bons números de bilheteria conquistados por Marte 1, filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2023. E é assim que a Filmes de Plástico comemora 15 anos, ao som de um carro de mensagem e fogos de artifício na rua, fazendo um cinema de e para quem, pelo menos uma vez na vida, já perdeu a hora para ir ao trabalho, para quem corre na rua para não perder o busão, quem ouve música em uma caixa de som improvisada no quintal. Um cinema de e para gente que dá um jeito. Na entrevista que você vai ouvir agora, Gabriel, Maurílio, André e Tiago falam sobre a trajetória de sucesso da Filmes de Plástico e os desafios enfrentados e superados até aqui. Eles também contam quais são os próximos projetos da produtora, que incluem, além de novos longas, uma série de TV e a entrada no mercado de distribuição. Acompanhe! Em primeiro lugar, parabéns pelos 15 anos. Obrigado demais pelo convite para estar aqui com vocês hoje, para bater esse papo sobre a história da Filmes de Plástico. E eu queria começar perguntando de quem foi a ideia. De quem foi a ideia para juntar todo mundo e fazer a produtora? Como é que começou essa história? Bom, o ponto de origem vem em tanto do encontro meu com o Maurílio na faculdade, né? A gente começou a estudar em 2006 na UNA e a gente caiu na mesma sala. A gente não se conhecia antes e calhamos de ser de bairros próximos, né? Foi uma coincidência que nos aproximou muito. Coincidência o destino, né? Publique-se como quiser, né? Mas eu acho que a gente caiu na mesma sala e começamos desde então a querer fazer coisa juntos, assim, né? Meio que naquele mesmo ano, se não me engano, eu já apresentei Maurílio pro André. Não sei se decorou um ano mais, que eu pensei que em 2007 já apresentei o Maurílio pro André. E eu já conhecia o Ti e o André da Escola Livre de Cinema, onde eu frequentei, né? O André participou do primeiro filme que eu fiz, assim, e a gente permaneceu próximo. A gente se conheceu muito também, com muitas amizades próximas dentro do curso, e eventualmente a gente escreveu junto com uma revista de crítica Filmes Pouco, que já fomos colegas de profissão nisso aí. Então teve várias coisas assim que foram meio circulando, né? E em algum momento a gente pensou, isso já pula de 2006, chegando aí para 2009, né? A gente começou a pensar de assinar as coisas que a gente faria com algum nome, assim. A gente chegou até a pensar várias coisas de produtora, e o Maurílio veio com esse nome numa fila de banco ali, que a gente estava tentando pegar alguma coisa, não sei, nem lembro mais do que exatamente, ali na Rua da Bahia, né? E o Maurílio veio com esse nome Filmes de Plástico, como sendo uma meio brincadeira, porque a gente tinha feito um filme de sábado, o primeiro filme que tinha uma baleia de plástico, né? Que era na história desse personagem que construiu na praia dentro de casa. E aí, imediatamente, esse nome soava muito legal. E aí, quando a gente foi finalizar o filme sábado, esse primeiro filme, né? Em 1º de abril de 2009, colocamos esse nome.
Esse filme, tanto o André e o Ti já trabalharam, nessa época estava rolando muita... Eu já tinha montado um filme do André, que era 150 miligramas, que o Ti ia rodar um filme, que eu ia ser o fotógrafo, se não me engano, não era isso? Eu ia ser o microfonista. Então estava rolando muitas coincidências assim de aproximações, né, de trabalhos. Então, naturalmente, o Ti já foi tomando um pouco à frente dessa ideia de produzir, assim, de direção de produção no início, né? Mas eventualmente já assumindo um pouco as coisas. E o André, com essa parceria que a gente já tinha de vontade de fazer filme, meio que logo depois já nasce o Fantasmas, né? O Fantasmas já é feito com o Gomes trabalhando junto de novo também. Então, não sei nem se teve um marco assim, tipo assim, olha, vamos abrir uma produtora, mas eu lembro que tinha essa vontade de assinar com uma coisa comum pela nossa afetividade, aproximação inicialmente. Eu, Maurício e com o André praticamente já chegando junto, assim, e o Ti entrando um pouquinho depois, assim, como de fato membro da... O Ti, na verdade, veio inicialmente para... os meninos estão precisando de ajuda de alguma coisa e na primeira reunião já não, acho que você vai ser sócio, né? Acho que você não vai ser uma pessoa que vai trabalhar com a gente, você vai ser nosso sócio. E é bem resumão, né? Eu não lembro se as partes são todas. Então, acho que tem uma coisa aqui, né? A voz está perdida por aí. Acho que tem uma coisa que é legal nesse momento, que a gente se une, que tinha um desejo de montar uma produtora, que não era só um desejo de ter um coletivo, né? Era um desejo que essa produtora existisse, que também que acolhesse as nossas ideias. Que eu acho que ali, desde o princípio, pensamento de podemos ter um lugar que a gente vai trabalhar, que existia um desejo, né, de que aqui também fosse o nosso trabalho, porque nenhum de nós tinha experiência prévia em outra produtora, ou, né, feito estágio, ou coisa parecida. E em 2009 eu vou estagiar na Camisa Listrada, mas já com a produtora montada, assim, já com a gente assinando os trabalhos com fios de plástico. Então, isso acho que era um desejo muito intenso, né? Pô, a gente precisa de uma produtora, a gente quer ter uma produtora nesse momento, porque as pessoas vão poder ensinar tecnologia, né? Era possível montar uma produtora pequena em Contagem, porque estavam começando a chegar câmeras. O Gabriel compra uma câmera, né, pequenininha, assim, já em Full HD. Então esse desejo, naquele momento, parecia um sonho muito distante, mas já existia, né, que essa tecnologia pudesse colher os trabalhos e ser um modo de sustento. Legal, não, é ter essa casa, né, para vocês trabalharem juntos os próprios projetos, né? Legal, legal. E nesses 15 anos, né, sem dúvida que o aniversário ele é um marco celebratório, mas quando vocês param e pensam, 15 anos, né, uma década e meia já, qual que é a principal reflexão que vocês fazem, olhando para trás e vendo agora a trajetória de vocês, seja tão estável que... Sei, então, eu acho que é uma coisa de conversa bastante assim, acho que essa coisa muito bonita, da maneira como a gente trabalha juntos, assim. Nesses 15 anos foi muito evidente isso, assim, como é especial quando a gente está junto, sabe? E como a gente consegue pensar na vida, né, no cinema, de uma forma, assim, de certa forma. E o que a gente leva para os filhos, mas leva para a vida também, né, da coisa convivência de uma forma muito respeitosa, né, bonita, né? Então, é o que vem na cabeça, assim, primeiro, que eles gostam, é bem importante falar. Assim. Eu acho que tem uma coisa que eu acho muito raro, assim, que aconteceu com a gente, assim, eu agradeço muito sempre, assim, a sorte da gente ter se encontrado, porque eu sinto que eu acho que a gente tem características específicas nossas que você encontra
em algumas produtoras. Por exemplo, ter muita bagagem das nossas histórias de família que nos dão muita vivência para contar histórias sobre classe trabalhadora, classe periférica, comunidade negra. Eu acho que tem uma vivência que passa pelas nossas vidas que nos dá, não vou dizer propriedade, né, porque não é uma coisa que você tem propriedade, né, ela tá etérea, assim, mas tem uma vivência de ter visto, tá no HD. Essa sensação que eu acho que transmite uma verdade para os filmes. Isso é uma coisa, tem muitas produtoras e muitos grupos que têm muito isso, mas não tem uma outra coisa que a gente tem, é que ser muito ambicioso, né? Pra gente, assim, se o filme, se a gente tem R$100 para fazer o filme, tem 1 milhão, tem 5 milhões, as nossas ambições, elas são muito grandes, que esse filme pode ser o melhor filme do mundo, e a gente vai trabalhar muito para ele ser o melhor filme do mundo, independente se a gente tem todas as ferramentas à disposição. Aí já são duas coisas. E a outra coisa, eu acho que é a cinefilia muito gigante mesmo, assim. Que eu acho que é o fato da gente assistir muito filme, tem muita bagagem cinematográfica. E uma coisa que eu falei em Tiradentes, na homenagem do André e da Babi esse ano, que eu acho que a gente sempre viu os filmes com humildade. Eu acho que a gente sempre teve um olhar muito amplo para o cinema e de ver tudo mesmo, assim, né? Não só gosto de filme comercial, só gosto de filme experimental, só gosto de filme X. A gente realmente viu de tudo, assim. E eu acho que o fato de a gente ter visto de tudo deu uma bagagem, uma munição para a gente misturar essas outras duas coisas com realmente muito rigor, muita criatividade, muito... Enfim, é o André poder ser ao mesmo tempo Ozu e Billy Wilder, assim, sabe? E Carlos Prates Correia, e Kiarostami, ter tipo 4 cineastas muito diferentes que convivem assim no imaginário do André, eu tenho outros, Maurício tem outros. Então, assim, esse repertório, junto com essas outras características, eu acho que traz uma característica muito particular, que o Maurício sempre brinca falando que a nossa formação remete a algumas bandas assim mesmo, sabe? Da história que, de repente, talvez quase não era para estar junto, temos idades próximas, por exemplo, eu e Maurício, que de fato começamos, temos 10 anos de diferença. Até esse gap não faria sentido para muita gente, né? Às vezes você pensa assim, dois amigos de 20 anos de idade, tá? Não, a gente até isso é fora do comum, né? Fora da curva. Então eu acho que é uma junção de características assim muito únicas que fazem a produtora dar certo, assim, que eu tenho dificuldade de achar paralelos assim, nesse sentido, assim, de características tão complexas, realmente tem que se juntar, tem que ter de 4 pessoas que tem meio que essas 4 coisas, assim, né? Porque poderia ser um de nós, não teria isso, e aí eu teria até a rotatividade de projetos, um filme do André, aí depois um filme meu, do Maurício, até essa rotatividade, ela meio que aconteceu naturalmente, né? Curiosamente, no que diz respeito de como tem uma coisa meio equilibrada, assim, que eu acho natural. O André sempre deve ter essa palavra muito orgânica, é natural, porque é verdade mesmo, e eu atribuo isso a uma coisa meio cósmica, assim, que o universo vem e de repente faz pessoas meio se encontrarem, assim, para um projeto acontecer. Porque eu acho muito único, né? É isso. Temos outros amigos aqui de BH que tem a mesma background de cinefilia, mas que não necessariamente tem uma produtora que fez esses filmes. Então é doido, assim. Bom, não, com certeza. E assim, aproveitando que você falou nisso, Gabriel, se a gente pegar algumas outras produtoras que as pessoas costumam associar um tipo de filme ou como se fosse uma marca, né? Um selo, igual hoje está muito na moda a A24, né? Um cinema independente, mais cult, uma coisa assim, que também flerta com o gênero, né? Faz no terror, na ficção científica, enfim. Se pegar aí nas animações, a Pixar, Estúdio Ghibli, né? Vocês concordariam se dissesse assim, que a filmes de plástico tem uma característica, uma cara? Tem... A pessoa vê o filme do André e fala assim, é a nova produção da Filmes de Plástico. Vocês veem dessa forma hoje? Vocês veem? Eu acho que é uma coisa... Assim, vou até abrir, não quero dar outra resposta longa, mas eu acho que não é nem uma coisa que também da gente, né? Que as pessoas falam. Só que eu, pessoalmente, eu tenho pistas do que isso é e eu também não sei bem o que isso é, confesso. Porque eu acho que, para mim, claramente existe, mas eu não sei dizer também especificamente o que é. Como talvez a Pixar eu consigo falar um pouco mais, assim, que tem coisas, né? Traço, estética, tipo...
tipo de história, assim, mas eu me vejo até nesse lugar, mas eu não sei dizer tão especificamente o que é. Tem coisas que me escapam que eu acho que a gente talvez ainda vai descobrir, mas com certeza tem. Pra mim tem um molho, que é um molho secreto, o molho do Austin Powers, né? Tem um molho secreto que eu não sei especificar tão bem o que é. Mas existe, eu acho. Eu também acho. Eu acho que tem uma coisa curiosa que é isso, assim, de sentir que tem coisas que são partilhadas nos filmes e talvez venha disso, desse nosso interesse coletivo, inclusive do que a gente gosta, do que quer, mas também esses recortes individuais, assim, sabe? O que um filme que o André fez e como você observa, mesmo filmes distintos, assim, mas que parecem características que estão muito dentro do André, mas que partilha pela Filme de Plástico, do Maurílio, o último filme do Maurílio que a gente rodou, por conta de uma conversa com uma das pessoas da equipe, eu fiz um diagnóstico sobre coisas que interessam ao Maurílio, que eu nunca tinha pensado, assim, e eu virei e comecei a olhar assim, tenho todos os filmes. Tipo, é quase como se eu estivesse fazendo uma conversa com ela, por conta de uma cena que ela falou, não sei o quê. Eu falei assim, mas essa escolha é o Maurílio, e eu comecei, o Maurílio faz isso. E fiz um diagnóstico próprio, e eu falei assim, cara, é mesmo, o Maurílio faz isso. Do mesmo jeito que estava o Gabriel, mesmo com a multiplicidade das coisas que o Gabriel propõe. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim. E tem isso que é meio engraçado, que a gente tem os projetos que os meninos escrevem, dirigem, mas tem projetos também que a gente está colaborando com outras pessoas, né? Fizemos uma coprodução com a Aventura no Baronesa, produzimos junto da Lira Cinematográfica A Felicidade das Coisas, da Thaís Fuginário, e a gente tem outros projetos também que vão nessa esfera, e um desses projetos, que está agora em desenvolvimento, vai ser o primeiro longa-metragem de ficção da Letícia Simões, que é a diretora do Casa, do Chalé e tal. E aí, quando esse projeto chegou a primeira vez, eu lembro que numa reunião eu virei para os meninos e falei assim, então, é um filme sobre a experiência de Letícia como mãe no Recife, mas é um filme da Filme de Plástico. E é isso, assim, não tem muito como explicar. E eu acho que quando você lê o roteiro, que é lá a vivência da Letícia, não sei o quê, você olha e fala assim, mas aqui tá um filme de plástico em algum lugar, assim. E é isso, talvez não tenha uma resposta concreta sobre o que é, mas eu meio que concordo. E eu acho muito divertido quando eu entro no Twitter e tem esse tipo de menção, assim, que a Filme de Plástico é a A24 do Brasil, assim, ou a A24, a Filme de Plástico. Eu acho engraçado. Que bacana. Acho que é uma coisa, assim, de ter essas coisas mais diretas, né? Filmes de periferia, né? Que são personagens pretos e tal, coisas do tipo, assim, feitos em contagem, né? Mas eu acho que eu acrescentaria que, além disso, acho que tem uma coisa da característica da liberdade mesmo, assim, né? Que além dessas coisas, a gente quer fazer outras, né? Então, acho que não tem muito limite, assim, pra gente, né? E tal. Então, eu acho que pode surgir coisas bem específicas e a característica da liberdade, acho que encaixa dentro disso tudo, que pode ser isso também, mas pode ser outras coisas, né? A gente não, sei lá, a gente não tem interesse de se colocar dentro de caixinhas, assim, também. Então, eu acho que a gente sente essa liberdade, e a gente sente muito livre para fazer as coisas, livre a gente ter, assim, eu falo, às vezes, essa coisa de fazer um filme que a gente quer ver, assim. Sim. Então, isso não tem limite, né? Então, de certa forma. Tá tudo conectado com histórias pessoais também. Acho que esse é um elemento bem comum. Todo filme vai estar mais ou menos explícito, como isso diz respeito muito sobre uma coisa que cada um de nós ainda está resolvendo na vida, situações amorosas, medo da morte, medo de chuva, medo, várias coisas que eu acho que vão muito assim os filmes, assim, para além de uma história meio genérica, né? Dizendo num sentido oposto, assim, fazer uma história de uma adaptação de uma coisa, aquela coisa. Não, aqui tem uma coisa muito pessoal, assim, você consegue detectar essas recorrências, talvez venham inclusive disso, né? De filmes que estão lidando com coisas que a pessoa está lidando na vida dela também. Acho que essa verdade é muito presente, essa personalidade, por todos os filmes. Tinha uma coisa dessa resposta que esbarra na outra pergunta, um pouco desse diagnóstico desse tempo e do, sei lá, do nosso trabalho,
que eu acho que é algo que também me parece muito forte dentro do que a gente faz, que é a gente não lidar com pauta de nada, assim. A gente não... Nenhum filme surge porque... E se a gente falasse disso? Ele surge porque vem essa história e de repente você descobre, você tá falando disso. Mas nunca é o contrário, assim, sabe? Nunca houve na produtora um processo objetivo que fosse uma resposta a algo que o mundo está discutindo ou consumindo. Isso nunca existiu, assim. Na verdade, às vezes acontece da gente estar já fazendo coisas que eventualmente depois começaram a ser também discutidas em outros lugares. Não estou criando aqui nenhum tipo de defesa de invenção específica de temática, mas às vezes é isso. Eu acho que são coisas que a gente às vezes que são sentidas e que são reflexos assim que se jogam no mundo, e às vezes são circunstâncias que são curiosas. Até os nossos 2 filmes que a gente vai rodar nesse ano falam de luto. Os 2 filmes, de modo amplamente distinto, eles falam mais ou menos sobre o mesmo tema. Isso nunca foi minimamente pensado. Eles são projetos que nasceram em momentos muito distintos, vão convencionar de serem realizados próximos um do outro, e são absurdamente diferentes um do outro, assim. Por mais que talvez na hora que você colocar no processador, você quiser tirar um tema, talvez seja esse. Mas não vem do lugar de vamos fazer filmes sobre esse tema, assim, sabe? E eu acho que isso é algo que talvez facilite o que o André chamou dessa liberdade, assim. Ela vem de dentro mesmo, assim. Ótimo. É um fluxo que vocês não sentam e combinam assim, vamos fazer isso ou aquilo, né? A coisa ela se ajunta naturalmente. Isso é uma química, né? Vocês construíram aí bem. Cada ano, né? Cada filme a coisa vai maturando mais. Vai se afinando. E pensando agora num escopo histórico e geograficamente mais amplo, como é que vocês percebem a trajetória do cinema brasileiro nesses 15 anos? Eu pergunto isso porque, no mesmo período de 15 anos, antes da filme de plástico entrar no mercado, a gente teve mudanças radicais no cinema, né? De 94 até 2009, a gente sai da retomada e entra num outro modo de funcionamento do nosso cinema. Então, de vocês, né, vocês criando filmes de plástico, desde 2009 até agora, que mudanças que vocês perceberam no modo de fazer cinema no Brasil? Vocês diriam, é uma pergunta ampla, mas assim, os principais, assim, as principais mudanças que vocês sentiram botando a mão na massa? Políticas públicas, eu acho que a tecnologia, a gente surge na transição, tanto que o Contagem ainda ele passa em Brasília como película, porque nós finalizamos em película, mas ele já tinha sido filmado em vídeo, com uma câmera pequena. Eu acho que surge ao mesmo tempo, né, uma política que ela expande, ela sai dos editais grandes que já existiam e começa a chegar na editais regionais, começa a surgir, né, o Gabriel ganha o edital ainda como pessoa física em 2009, que a gente roda em 2010 o Dona Sônia. Isso foi vital para o processo, porque a gente chega no jogo com possibilidades de jogar aquilo como produtoras nesse período que você cita, 15 anos antes, seria impossível. As produtoras que sobrevivem no Brasil ali entre 2006, 2000, entre 96 e 97 até 2008, são produtoras poucas, né? E produtoras que tinham que sobreviver fazendo publicidade. Então a gente... desculpa te interromper, mas o caminho
de um histórico de um privilégio financeiro que possibilitava que esse sustento se desse. Eu acho que isso é muito reflexo do momento em que nós todos vivemos, e provavelmente a nossa geração naquele momento, de achar que o cinema era inalcançável e impossível até que essas mudanças se dessem, porque era caro, era muito, o cinema continua sendo caro, mas era os nossos primeiros filmes a gente conseguiu fazer sem recursos, porque a tecnologia permitiu e a criatividade permitiu. Antes, mesmo com tecnologia e criatividade, você ainda precisava da película, você precisava do laboratório para revelar, você precisava de uma quantidade de luz absurda. E isso, quem poderia ter esse acesso, se não, eventualmente, uma espécie de elite que era dominante no cinema, assim. E eu sempre menciono que o nosso caso é que nós quatro, os três, homens periféricos de Contagem, eu, um cara pobre do interior, nenhum de nós teve isso como algo presumido de, claro, vai vir pro meu colo e isso é o que vai acontecer. A gente foi lá e tomou, assim, um espaço que não era para ser nosso, assim. E eu acho que essa é uma mudança muito significativa desse período, que junto de nós e outros contemporâneos, novas não elites do cinema surgiram para que outras pessoas vissem a possibilidade que a gente naquela época não via, assim, e que a gente foi por ambição e sei lá, cara de pau e ousadia ocupar um lugar que não fazia sentido para a gente tentar ocupar. E depois, havendo um filme de plástico, alguém olha e fala assim, nossa, calma aí, então o cinema é possível. E eu acho que essa foi uma mudança muito grande de espelhamento, de reflexo, assim. E eu menciono isso porque eu acho que são dados históricos, de momentos históricos. Eu achei interessante você fazer esse recorte de 15 anos, porque eu fico pensando, por exemplo, em outro recorte histórico que eu fiz recentemente, num momento de crise para todo mundo do audiovisual do Brasil, que foi a pandemia, relacionada com os anos do governo Bolsonaro e um desmonte cultural geral que estava acontecendo. E que teve um momento que, nós todos, todo mundo, com crise, tentando entender como as produtoras iriam seguir, e entre nós, a gente foi conversar muito sobre pensar sobre esse momento, assim, tipo, eu ouvia vários amigos de vários lugares falando assim, o cinema acabou, o que vocês vão fazer, como é que... As pessoas, todo mundo desesperadamente, os produtores, qual a sua próxima plano, o que você vai fazer da sua vida, eu vou fazer aquilo, e eu virava e falava assim, eu vou fazer cinema, eu não sei vocês, assim, eu vou continuar fazendo cinema. E eu virava e falava assim, porque a filmes de plástico, o cinema já acabou uma vez no Brasil, em 91. E a filmes de plástico não existia em 91. Mas em 91 existiam produtoras, tal como os exemplos que o Maurício disse, e que vinham, às vezes, de lugares de privilégio, pessoas que continuaram fazendo cinema ao longo dos anos 90. Mas teve uma produtora também que começou em 91, no pior do possível, ela foi inaugurada em 1991, e ao longo dos anos 90 fez filmes também, sei lá como, que foi a 19, da Sara Silveira e do Carlão. E aí, eu lembro desse dia, e eu viro e falo assim, o cinema já acabou uma vez, e o cinema não acabou. E pra mim é a mesma coisa, nós vamos continuar fazendo cinema, não sei como, vai ser de outro jeito, vai se recuperar, vai ser de outro jeito, porque a gente não é a elite que pôde esperar a coisa voltar. A gente é Carlão e Sara. Sem dúvida, nossa. Paralelo incrível, igual. Nossa, não, e é isso, né? O Carlão também fazia esse filme que dialoga com o cinema popular e também traz essas pautas, né? De falar da condição socioeconômica, né? Não entrava ainda nas questões de diversidade, que hoje em dia são mais evidentes, né? Mas sempre vi um tratamento muito respeitoso, né? Por parte dele. Então, demais, né? Só pro Carlão. E, bom, vocês começaram pequeno, enfrentaram desafios econômicos, fizeram trabalho dentro e fora do cinema nesse período, até colherem os frutos pelos quais vocês têm reconhecimento e estão comemorando hoje, 15 anos. Hoje vocês já conseguem dizer que vivem de fazer cinema?
A gente tem plena consciência do nosso lugar de privilégio hoje. A gente não é da elite do cinema, mas a gente compreende que hoje a gente ocupa um lugar de privilégio dentro do universo do cinema. A gente não pode ser hipócrita sobre isso. Apesar disso, existe uma circunstância que eu acho que é muito fundamental na história de quem não teve nada entregue, que é observar a possibilidade da continuidade do restante. E uma das nossas maiores preocupações hoje é com os novos realizadores. Porque hoje, a Filmes de Plástico, não digo que não surgiria, mas teria muitos mais desafios do que os desafios que a gente teve no momento em que a nossa criatividade pôde ser expressa, num lugar de muita comunhão e colaboração de pessoas que ajudaram essa história a ser construída, mas que hoje, inclusive diante das políticas públicas e de distorções de caminhos e de entendimentos de destinação, me parecem prejudicar fortemente o surgimento de novos talentos que também não pertencem nessa elite, que também não tiveram nesse lugar de privilégio naquele momento, como a gente não teve, e que hoje podem ter muita dificuldade de fazer seus primeiros filmes surgirem e eventualmente terem os frutos e o reconhecimento que a gente eventualmente conquistou, assim. E isso é algo que a gente observa e que a gente discute muito, assim, tanto na esfera da política pública, de construção coletiva, dentro das associações, conversas com os órgãos, com a CIRI e tudo mais, quanto entender o que a gente pode fazer nessa possibilidade de formação e de sei lá, de construção coletiva, assim. E isso é algo que nos preocupa, assim, apesar... É isso, a gente sobreviveu à pandemia. Muitos produtores não sobreviveram à pandemia. Muitos outros realizadores, pessoas muito talentosas sobreviveram à pandemia. Do mesmo jeito que quando a gente começou, muita gente não pôde esperar os benefícios que a gente conseguiu ali. Aconteceu antes, assim, talvez, não sei, talvez a Filmes de Plástico, eu falo isso, eu tenho consciência do nosso talento, obviamente, eu não vou falar sobre isso, mas tem um elemento de sorte entre nós termos nos juntado, mas nós termos juntado naquele momento também. O pai poderia ter sido ruim. Poderia ter sido ruim. Como muitas pessoas na história. Eu também acho que, embora a gente hoje tenha... É isso, né, colocar mensal, funcionários, né, gosta de uma estrutura que a gente não tem, a gente ao mesmo tempo está no jogo, assim, né, se as políticas públicas do cinema se esgotarem e forem abaixo novamente nos próximos anos, a gente também vai estar numa situação de insegurança, né, apesar de tudo que a gente constrói, apesar de serem muito prolíficos, então, embora a gente tenha conquistado esse lugar de realmente cinema ser a nossa fonte principal de renda sem preocupações imensas, a gente segue no jogo também de ser uma produtora independente brasileira, né? Que não tem... eu acho no Guarda-Ruas um grande estúdio que tem já 6 deals de próximas ideias e por enquanto a gente ainda não tem isso, apesar que a gente cada vez mais constrói um caminho para ter, enfim, mais amplos contatos e tal. Ainda... a gente, por ser uma produtora mineira, a gente ainda não tem 100% das portas totalmente abertas para a gente. Isso tem mudado, mas ainda é um desafio. Mas eu concordo totalmente com o que te falou, assim, a gente conseguiu construir depois desse tempo todo, finalmente, né? Ter, de certa forma, uma segurança não só para a gente poder ter as nossas vidas, né, com mais tranquilidade, sem desespero, sem nada, mas também para poder apostar, fazer a produtora crescer, tem mais gente trabalhando com isso, poder isso, né, tá com uma distribuidora, várias coisas que anteriormente a gente sequer poderia cogitar, assim, ter, né, então acho que tem esse caminho, assim, disso, né, a gente que é até uma coisa meio recente, né, a gente realmente está podendo, recente, diria que esse ano, assim, né, que a gente realmente mudou a produtora de um patamar mesmo, assim, e tá conseguindo olhar para o futuro com mais tranquilidade um pouco, assim. E bom, falando de futuro, próximos projetos, né? O que a Filmes de Plástico tem no forno que vocês podem adiantar? Para ser breve, meu objetivo. Tá. A gente está em pré-produção agora do próximo filme do André, 4 filmes do André,
se chama Se Eu Fosse Vivo, Vivia. Às vezes eu falo, tem 3 pontinhos entre vivo e vivia. Que é um filme que a gente roda daqui a um mês. Eles começam a rodar dia 1º de maio. Vão ser 6 semanas de filmagem, montagem, região metropolitana. E é um filme muito diferente do que os outros longas que o André fez até esse momento. Muito diferente, muito igual, não sei, tipo, e que trabalha com uma mistura de gêneros, um filme que passa pelo naturalismo cotidiano que o André retrata tradicionalmente, mas vai para o realismo fantástico, ficção científica. É um grande mix de coisas assim, de um projeto que a gente que é muito, muito importante para a gente, assim, e que vai ser rodado até junho. E logo em seguida a gente emenda o final das filmagens com o lançamento do terceiro filme do André, O Dia Que Te Conheci, o lançamento comercial nos cinemas no dia 13 de junho. E esse filme vai marcar a estreia nossa no campo da distribuição, que é a abertura da nossa distribuidora, que é a Malute. O Dia Que Te Conheci vai ser o primeiro filme a ser distribuído pela Malute, e que vai ser o selo que vai, daqui em diante, cuidar da distribuição dos nossos filmes, eventualmente também com uma curadoria de outros projetos. O Dia Que Te Conheci é lançado em junho. Em julho, a gente começa a pré-produção do próximo filme do Gabriel, que é o Vicentina Pede Desculpas, que a gente vai rodar ao longo do segundo semestre, também aqui em Belo Horizonte, Contagem, região metropolitana. A gente está, em paralelo, em processo de finalização do primeiro longa história do Maurílio, que é o último episódio, que é um longa que se passa em 1991, em Contagem, e que é um coming of age de 3 adolescentes, assim, eles falam que é a nossa sessão da tarde, e que é um filme que a gente espera que estreie em festivais no início de 25, e que deve chegar aos cinemas no segundo semestre de 25. E, por fim, assim, para dar esse escopo mais imediato, porque tem muita coisa, no início do ano que vem, a gente roda a nossa primeira série, que vai ser uma série do Canal Brasil, uma série em 5 episódios de 30 minutos, uma comédia chamada Natal do Silva, criação do Gabriel, vai ser escrita e dirigida pelos 3, e que eventualmente vai estrear no Canal Brasil no final de 2025. Nossa, muita coisa pra gente ficar animado e esperar. A gente chegou só até daqui 12 meses. Pois é. Se a gente fizer uma matéria dos 16 anos, a gente vai ter que esticar os projetos. E o Thiago não vai dirigir? Eu não. Mas eu tô cada vez mais... Eu gosto de escrever, eventualmente. E o filme do Maurílio, o último episódio, é um roteiro nosso. O Maurílio e eu também temos um outro roteiro em desenvolvimento. Às vezes eu me meto nessa parte, mas 7 para mim, assim, é um lugar de passagem, assim. Eu não consigo ficar muito tempo no set, assim. Normalmente as pessoas vêm para mim sempre pedindo, falando de Sara Silveira, esse momento clássico de Sara Silveira, virando num debate com a Carlão Videira Vivo, 2007, eles lançando Força Loura, falando em algum lugar, 2007, 2008, e aí eles estavam falando sobre um estudo de caso sobre a obra Corsária, e aí alguém falou sobre São Paulo, assim, e aí Carlão, não, a Corsária a gente fez com 12 pessoas, então, não sei o que, e Sara falando, tinha que carregar, não sei o que, fazer, nos dividir, e que aí alguém na plateia, e Sara estava lançando Trabalhar Cansa nessa época. Nossa. E aí alguém virou assim, Sara, como é que é isso? Assim, em 94 você fazia 12 pessoas, mas tinha que ficar se desdobrando, agora você faz um filme com muita gente e tal, o que era mais fácil, o que é melhor? Ela virou e falou assim, não tem nem comparação, eu gosto de fazer filme com pouca gente, porque gente só serve para correr atrás de você pedindo coisa. E eu nem era produtor nessa época, e todo dia, hoje eu fico pensando assim, essa é uma boa definição da produção, desistente, correndo atrás de você pedindo coisa. Então essa minha experiência um pouco do set passa por esse lugar. Tá certo, gente, adorei o papo, queria dar parabéns mais uma vez para vocês por essa trajetória e desejar sucesso aí pro que está por vir.
Seguiremos acompanhando. Valeu, gente. O nosso podcast fica por aqui, mas não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed. Temos vários podcasts de cinema para todos os gostos. Se você gostou do episódio, considere também apoiar o nosso trabalho e venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido para apoiadores, entre outros benefícios. Acesse cinematório.com.br, conheça o nosso programa e junte-se a nós. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.